sensacional, assim. E a política veio nessa época junto com o ativismo, junto com tudo. Porque o que aconteceu? O blog, ele é uma ponte que te dá uma voz muito forte. Te conecta muitas pessoas, Te conecta né? com as pessoas. Então, eu comecei no blog esse ativismo antes de achar que eu pudesse ser política. Então, eu tinha um ativismo pelo combate a esse preconceito que se tem com doença mental. Porque eu tive depressão. Então, eu tive a oportunidade de contar para as minhas seguidoras que eu tive depressão, que eu me tratei, que estava tudo bem, que pessoas felizes podem ter depressão, que isso não tem nada a ver com ingratidão ou com falta de fé. E naquela época, você escrever isso era revolucionário. Hoje você tem vários Instagrams onde você segue psiquiatras, psicólogas e pessoas que falam sobre isso. Mas naquela época, em blog, nesse formato, era muito difícil. Então, esse ativismo pela mulher... Esse ativismo de falar de doença mental, de falar de filho, de falar da perspectiva de empresária, de mulher que vai empreender, de todos os desafios, isso eu já tinha. E daí, com o autismo, veio, isso já tinha Instagram, isso já estava mais acessível, veio essa necessidade de compartilhar informações, mas eu segurava muito para preservar o João, porque eu era pública, ele não. Então, eu falava muito do autismo nos bastidores e falava pouco nas redes, mas já fazia um trabalho. E falava muito de combate à violência contra a mulher, já participava de campanhas, tudo como blogueira, até as marcas, né? Você sabe que você contrata também. Então, assim, muitas marcas me contratavam para a campanha do Setembro Amarelo. Então, vamos lá falar de Setembro Amarelo, vamos lá falar de Agosto Lilás. Então, o ativismo veio daí. E eu estava em São Paulo, teve o curso Protagonize. E começaram a me marcar, sua cara, porque eu era aquela blogueira que falava de moda, de viagem, mas eu postava sobre corrupção. Já falava sobre política. Muito, falava sobre política, dava minha opinião, tava nem aí, fulano de tal, tá sendo indiciado por isso e isso, eu ia lá e comentava, político local, político nacional. Então, eu me posicionava muito e me convidaram para fazer esse curso. E lá no curso, eu ouvi histórias de pessoas que entraram para a política por terem um ativismo, não tinham padrinhos políticos, não tinham grandes fortunas, porque eu acreditava que para você ser político, você tinha que ter padrinho e fortuna. Essa era uma crença limitante que eu tinha. Eu falava, não, ninguém que não tem uma fortuna para gastar numa campanha vai ter chance. E daí foi quando eu entrei, assim, quando eu falei pro meu marido, eu acho que eu vou ser vereadora. Ele falou, oi? Tudo bom? Pirou. E foi meio surpresa. E hoje eu olho pra trás e falo, gente, é tão óbvio. Foi natural. Foi natural. Foi um caminho natural. A escolha de distribuir currículo foi algo que fez um barulho na cidade e nós conhecemos pessoas, inclusive hoje nós ouvimos de uma pessoa que ela votou em você porque ela achou interessante a forma como você apresentou o seu trabalho, que ela te encontrou na rua. Ele tava indo embora e eu falei pra ele assim, bem aqui, eu tava sentada aqui, já te esperando, ele tava saindo e eu, você já mandou a sua pergunta? Aí ele falou pra mim assim, eu votei nela. Ah, que lindo! Aí eu falei, você votou nela? E ele é homem, né, assim, é o Luan. Pode mandar um abraço pro seu Abraço, eleitor. Luan, maravilhoso! Aí eu falei, você votou nela, Luan? Ele falou, votei. Eu tava no shopping, ela me abordou, me entregou um currículo. lindo. Eu achei aquilo. Aí ele falou pra mim assim, eu caí no marketing dela. Ele falou pra mim assim, eu achei aquilo tão... Eu falei, vou votar. E ele votou pelo seu currículo, porque ele achou legal você entregar o currículo, ele leu o seu currículo, ele achou legal. Que legal. E ele escolheu dar o voto pra você por conta disso. São conceitos, né? Eu tinha esse conceito que político era nosso funcionário. Eu sempre tive esse conceito. E quando eu vi o currículo, não fui eu que criei a estratégia do currículo. Quem criou foi a Lorene. A Lorene é de São Paulo, de Taubaté. E ela foi uma vereadora que imprimiu o currículo. Sabe aquele currículo de Word que você vai lá na gráfica rápida? Ela gastou R$900. Esse foi o valor da campanha dela. E ela imprimiu os currículos, ela gastou R$900 para imprimir os currículos e ela ia para a rua entregar currículo. E ela contou isso no Protagonize. Só que muita gente olhou e falou, que legal, mas não funciona. Grandes marqueteiros falavam assim, não, esse negócio de currículo, gente, não funciona, as pessoas não gostam de ler. E aí eu fui lá e fiz um currículo. Mas currículo mesmo, nome, maíz, idade, Eu recebi o capacitação, e as pessoas liam. E era muito engraçado, porque todo mundo falava assim, não adianta, você acha que você vai dar currículo no ponto de ônibus? Aí eu olhava pra trás e a pessoa tava lá, ó, lendo. Aí a gente ia entregar em outros lugares, aí você voltava, fora do padrão. ela ainda tava assim, ó,
lendo. Então eu chegava assim, posso trabalhar para você? Já quebrava, né? Trabalhar. Pelos próximos 4 anos, aí a pessoa, não, mas eu não tô contratando. Tá. Você vai contratar. No dia 15 de novembro, você vai digitar na urna e você vai contratar por 4 anos um vereador. Eu quero ser a sua vereadora. Aí a pessoa, nossa, menina, é mesmo, tem eleição, né? E aí já rolava uma conversa. E aí a pessoa falava, tá certo, o político tem que trabalhar. Eu falei, então, aqui tá meu currículo. E a política Veio mudou, daí. né? A política, ela mudou a cara dela. O político teve que ir pra rua, Sim. teve que ir pro corpo a corpo, tanto que nessa última Não política... é só abraçar e comer pastel. Tanto que nessa política teve... Eu lembro que um dia eu tava vindo pra agência 7h pouco da manhã, eu passei por 3 políticos no semáforo ali, desde o Morro da Luz até a Getúlio, eu, olha que estão trabalhando. Estão suando. Estão suando. Mas porque o eleitor mudou. Mudou. O político tá mudando porque o eleitor mudou. E eu sempre falo que cada povo tem o político que merece, Com porque é ele que certeza. elege, né? Mas está mudando. Nunca se falou tanto de política. A gente não falava de política Não. quando era criança. Meu filho fala de política, entendeu? Sim. Minha filha fala de política, ela tem opinião, ela tem... Né? Eu lembro que um dia ela te encontrou no shopping, ela chegou em casa e falou assim, encontrei minha candidata. Que lindo. Aí ela falou assim, eu falei pra ela que eu vou votar nela. E ela escolheu mulheres. Sim. E isso faz muito sentido, né? Porque se nós somos 52% do eleitorado, por qual motivo nós ainda não temos igualdade? Porque nós, mulheres, não votamos em mulheres. Certeiro isso, né? Quando fala, ai, não fala isso, mas, gente, é matemático. É a verdade. Não tem como. Se a gente tem 15% de mulheres nos cargos eletivos e 52%, mulher tá votando em homem e pronto, acabou. Aí os homens ficam super ameaçados, assim, se sentindo preteridos disso. Mas o que a gente tá dizendo aí não é para eliminar o homem da política, é para Não. criar essa paridade. Essa igualdade, né? porque é importante. Essa equivalência. É importante para a política pública pensada para a mulher. Sim, com Né? certeza. Porque um homem, quando ele pensa na mulher, eu sempre falo que é igual você tocar violão. Uhum. Você pode conhecer o violão e falar sobre o violão, mas quando você toca é o outra violão, história. você tem uma outra experiência. Então, o homem, quando ele fala de políticas públicas para a mulher, ele está falando sobre uma visão de quem tem vivência zero naquilo. A perspectiva Né? dele é de alguém que assiste, né? Não é e de não alguém de quem que que vive. vive. A Exatamente. Milady aqui, ela deu um exemplo que é muito verdadeiro. O homem nunca ele ia pensar na pobreza menstrual, porque ele não sabe o que é menstruar e O não que ter é a pobreza? Que o que mulheres é? em presídio São que coisas- colocam o impacto miolo de disso, pão. né? É, Eu já ouvi menina- assim, ai, por que ninguém pensou então na pobreza do papel higiênico? Eu falo, totalmente diferente. Totalmente. eles se sentem ofendidos, mas não é uma ofensa. Quantas Sim. meninas não vão pro colégio porque Sim. não tem absorvente? São vivências que eles né? não fazem E ideia. outra, pegam infecções, doenças sérias, elas têm infecção urinária de repetição, podem ficar estéreis. Então, assim, não é assim, é um desconforto. Não, não é um desconforto. Quando a gente fala de pobreza menstrual, a gente tá falando de uma miséria, que é uma miséria, primeiro, inevitável. Porque ela vai menstruar todo mês. Todo mês. E segundo, que pode trazer consequências pro resto da vida dessa menina. Porque ela pode desistir de estudar, ela pode ter uma doença persistente ali que veio de uma infecção e ela pode não poder ter filho, ela pode ter várias consequências. Ela perde emprego, ela perde dignidade. Ali, no perder o emprego, é a hora que essa menina assim, ela faz aquela curva, né? Ela sai do estudar, do sonho e de tudo mais, e aí ela desiste. Então, é muito sério. Não é uma coisa que dá para parar para pensar e nem relativizar. A outra coisa é o viver sendo mulher na sociedade. Eu falo muito para os pares lá na Câmara e eles me escutam, assim, hoje eles prestam muita atenção. E até teve uma fala do Chico 2000 lá, ele falou assim, o negócio é o seguinte, homem não entende nada desse negócio De ser mulher. de ser mulher, não. Não adianta a gente falar que a gente entende. Por quê? A gente olha uma rua escura, o homem vai pensar em assalto. A gente vai pensar em estupro, a gente vai pensar se a gente vai chegar viva, a gente vai ficar apavorado, o coração vai acelerar, vai vir na boca. Então, assim, uma rua escura tem um significado para nós que só estando no corpo de uma mulher para você saber o que é. Você entra num ônibus lotado, você não fica pensando, como é que eu vou sair? Não, é como é que eu vou passar por No todo meio. mundo sem ninguém roçar em mim, sem ninguém me assediar, sem ninguém me molestar.
Você entra num emprego, você mede o seu sorriso, você mede se você é simpática demais com o chefe ou simpática de menos, porque vai que ele acha que eu tô dando mole, mas vai que ele acha que eu tô sendo... Então, assim, é conflito atrás de conflito. Deixar uma filha, minha filha vai pro dentista. Aí você olha se ela tá de saia, se ela tá de vestido. Você fala coisas para uma filha que você não falaria para um filho. E meninos também sofrem, né, de assédio sexual e de outras coisas, mas é diferente. Então, essa política feita da perspectiva de quem sabe o que é ser mulher, ela é necessária. Assim como é necessário ter os homens também para ter um equilíbrio. Só que hoje a gente vive em desequilíbrio, né? Sim, a gente vive total em